Bom dia, pessoal, paz e luz, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui nesse grande desafio de 365 dias, lendo a Bíblia com a Ká. Eu estou muito feliz com você aqui comigo. Hoje nós vamos seguir aqui com o capítulo 37, 38 e 39. Já pega sua aguinha, papel, caneta, compartilha esse vídeo, já segue aqui o canal para você poder receber as notificações. Aqui debaixo do vídeo tem o link para você entrar no grupo. Depois de cada livro que a gente for ler, a gente ainda tem mais alguns dias para finalizar Gênesis. Eu vou enviar um mapa, um resumão com a genealogia, os descendentes, um resumo desse livro para você guardar todas as informações. Vou pontuar aqui os mais importantes. Na verdade, assim, tudo é importante, mas eu vou pontuar o que eu achei que toca no nosso coração na hora que a gente for querer aprender mais sobre isso. Vim para esse capítulo, para esse versículo, tá bom? Então vamos começar nossa leitura de hoje. Então eu vou pedir novamente para que você feche os seus olhos. Respira bem fundo. Isso. Vai sentindo já a presença de Deus aí no teu coração, na tua vida. Senhor, neste momento nós vamos abrir mais alguns capítulos. Nós estamos nesse desafio, pedindo que o Senhor nos ensine a confiar nos teus planos, mesmo quando eles parecem confusos, injustos ou dolorosos. Que a gente possa, Senhor, reconhecer a tua presença, mesmo nos momentos, nos processos mais desafiadores da nossa vida. E também que a gente reconheça a tua presença no silêncio, nas perdas e também nesse tempo de espera que a gente não tem paciência. Abre o nosso coração, a nossa mente para esse entendimento, fortalece a nossa fé hoje e guarde o nosso coração enquanto lemos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos começar então aqui a nossa leitura. Deixa eu apoiar aqui meu microfone. E vamos começar aqui. 37. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica nova. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outros sonhos e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo.
vivendo pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Sequém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e tragam-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem entrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes de que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrar-los da mão deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida, e acrescentou: Não derramem sangue, joguem naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intervenção, livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram e o jogaram no poço que estava vazio sem água. Ao assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que ele levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos os nossos irmãos, escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. Seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Ele reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Neste meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gente, nossa, eu tava sem óculos aqui, mas eu consegui terminar aqui. Tô de lente de contato e essas letrinhas da Bíblia tinha que ser a letrinha maior. Bebi uma aguinha aqui. Mas, pessoal, vamos lá. O 37, ele fala de José, a história de José e os sonhos de José. José, ele era o filho preferido de Jacó. Então, já existia aquilo, né? O pai tem o filho preferido, os irmãos sentem inveja porque o pai tem o preferido. Mas Jacó, ele vê José como tão especial, tão preferido mesmo, que dá uma túnica especial para ele. E aí os filhos já ficam com mais inveja disso. Só que o que acontece? José aqui, ele tem muitos sonhos dados por Deus. Então, os irmãos já veem ele, nossa, ele já é o predileto do pai e ainda tem sonhos. E aí eles ficam com mais inveja ainda. E a gente vê aqui muito esses sonhos de José
que tem muitas revelações, que tem muita importância os sonhos deles. A gente vai entender um pouco mais pra frente tudo isso, é que a gente não vai conseguir compreender tanto, mas até se a gente olha na nossa vida, quando a gente sonha, a gente também tem esse... Nossa, eu sonhei com isso, o que será que isso tem a ver com a minha vida? A gente já busca isso pra nossa vida real aqui, né? Não em sonho. Então a gente vê a importância dos sonhos e aqui José ele começa a enxergar tudo isso. Só que aí o que acontece? Os irmãos, eles querem matar o irmão. Só que eles falam, como que a gente vai encostar no nosso irmão se ele é o sangue do meu sangue, né? E fica aquela confusão toda, não, vamos fazer alguma coisa. Então vamos vender ele como escravo e mentir pro nosso pai. Né? Então aqui a gente já olha muita injustiça, muito conflito, porque os filhos falam pro pai, para Jacó, que José morreu. E na verdade ele não morreu, ele foi vendido como escravo para outra cidade. Então a gente vê aqui algo que Deus está trabalhando estrategicamente, e que os sonhos ele vem para José com algum significado, tem alguma mão aí invisível de Deus, Deus está agindo aí invisivelmente, e tudo que acontece com José sonhando, ser vendido, tem um propósito aí, a gente vai entender isso mais lá pra frente, tá? Então a gente percebe que o agir de Deus, gente, é o livro do primeiro mês lá do Clube de Leitura, o Agir Invisível de Deus, e lá esse livro ele explica muito sobre esse agir invisível. É um livro muito forte, que traz várias experiências mostrando, com exemplos da própria Bíblia, onde que Deus está agindo e a gente não está enxergando. E é a mesma coisa que acontece com a nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente está passando por tanta coisa passando, e na verdade Deus está ali movimentando a promessa que vai ser cumprida na nossa vida. Então se a gente pode passar por pessoas invejosas, por lutas, obstáculos, enfim, tudo que a gente passa na nossa vida atual é porque tem alguma mão invisível aí de Deus. E é importante a gente entender esse agir invisível. Então fica aqui a dica, quem não tá lá no clube de leitura, eu vou deixar no grupo lá o link. A gente tem essa leitura todo mês de um livro muito especial que faz a gente expandir mais a nossa consciência. São livros de autoconhecimento, tem livros cristãos como esse foi, mas já no próximo mês a gente vai trazer um mais de autoconhecimento, mais feminino, para a gente olhar a gente como mulher, entender muitas coisas sobre nós, então vai ser muito profundo. Eu vou deixar aqui a dica, tá? Para vocês lerem esse livro e fazer parte lá do clube de leitura. Agora aqui no 38, é como se a gente vai pausar na história de José e vai entrar na história de Judá e Tamar. Depois, no 39, a gente volta para a história de José. Tudo na Bíblia tá tudo linkado, gente. Vocês vão ver que a gente vai ler uma coisa aqui, a gente tá lendo, só que a gente só vai entender mais pra frente, porque lá mais pra frente vai falar de Abraão, vai falar de Judá, vai falar de José, e aí a gente vai entendendo, porque a gente precisa, aqui é como se a gente estivesse aprendendo a história antes de Jesus chegar. Então a gente vai ver que Judá, no capítulo 38, ele tá lá na tribo de Judá, né, que vai ser a história que entra Jesus, e a gente vai entender isso um pouquinho melhor mais pra frente. Mas vamos seguir aqui. Deixa eu beber um pouquinho mais de água. A história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Irá. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, o qual deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Zelã.
Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, o filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: casa-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: morre como viúva na casa do seu pai, até que meu filho Zelá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suã. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna, com seu amigo Irá, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tina para tosquear suas ovelhas, ele trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Sela já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando viu Judá, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabemos que era sua nora. Dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: venha cá, quero deitar-se com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que a garantia devo dar-lhe. Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu zelo com o coração e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e as possuiu. E Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas da viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde essa prostituta cultural que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultural. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultural. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objetos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam para fora e queima viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é o dono dessas coisas. E acrescentou: veja-se, o Senhor reconhece a quem pertence este zelo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Zelá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar-lhe a luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava a luz, um deles pôs a mão para fora, e então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: esse saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu. Ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Perez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho do pulso. Foi-lhe dado o nome de Zerá. Gente, aqui Peraí, deixa eu só abrir aqui o meu. Aqui a gente vai ver a história de Judá e Tamar. É como se a gente tivesse dado uma pausa. A Bíblia pausou na história de José para a gente entender essa história de Judá e Tamar, que a gente só vai entender principalmente esse nome, a gente vai escutar muito esse nome de Zerá, mas lá no Evangelho de Lucas. Então a gente vai ter que, você vê, né, a Bíblia ela vai fazendo um alinhamento, tá tudo conectado, tudo que a gente está vendo aqui, tudo vai ter um sentido mais na frente, é como se a gente estivesse ligando
os palitinhos agora, as histórias, e a gente vai entendendo tudo. Aqui, esse capítulo, ele mostra, pra mim, é só confusão, erro, bagunça, é tipo uma coisa, tem muitas falhas, né? Como ser humano, eu acredito que tem muita confusão, muito erro, uma bagunça, vamos dizer assim. E eu acredito que se a gente para pra ver que mesmo nessa bagunça, nessas coisas que acontecem na vida que tá aqui da história, também olhando para nossa vida, Deus, ele tá agindo de alguma forma. Ele não vai abandonar a sua história só porque ela tá bagunçada, existe aquele monte de confusão, porque a gente vê isso, né? Eu como terapeuta que atendo as meninas, eu vejo assim, as nossas histórias, elas são muito parecidas. Claro que tem algumas que tem um nível assim de tantas coisas que acontecem, só que mesmo passando por tudo isso, a gente não tá sozinha. Deus tá agindo de alguma maneira. E nessa confusão, mesmo nessas confusões dessas histórias, Deus tá ali, trabalhando invisivelmente, tá ali fazendo que tudo aconteça. Então, assim, aqui eu acredito que deu essa pausa para entender que na hora que a gente vê a genealogia ali de Jesus, a gente vai ver o nome de Judá e Zerá também. E todos alguns nomes que veio aqui pra gente. E a gente vai entender isso lá na história de Jesus. E a gente vai ouvir lá no Evangelho de Lucas. Então, assim, vamos indo. Vamos expandindo, vamos ver o que Deus vai querer falar e trazer esse entendimento pra gente. Vamos seguir aqui pro 39. O 39 é José assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou 2 ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A benção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como em campo. Assim deixou ele os cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar por perto. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deita-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ele viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu, mas foi trazido para nós insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Jacó ficou na prisão
mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou-se de José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava no cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Gente, aqui nesse capítulo 39, é interessante porque a gente vê assim que José, ele prospera, mas ele é injustamente acusado e preso por conta daquela mulher que ele deixou o manto, e ela falou que ele deixou o manto, mas porque ia insultar ela. E você vê o tanto de as provações que a gente passa. E parece que a gente vai passando por tanta coisa, e a gente fala, nossa, eu fui abandonada por Deus, Deus não me ama, tá, Deus, e agora? Qual que é o próximo que eu vou viver? Porque eu não tô aguentando mais. Provavelmente se tá nesse nível, então vai ficar pior. E aí mostra que mesmo desse jeito que tá acontecendo na vida dele ser acusado injustamente, você percebe que Jesus, ele tem uma fidelidade muito forte com Deus. É como se ele não... Ele confia, e aí Deus vai cuidando ali dos detalhes, vai cuidando de tudo que acontece, porque ele ser preso não significa que a promessa que Deus tem na vida dele não vai ser cumprida. Então você percebe que às vezes a gente passa por situações que a gente fala, pronto, acabou, é o fim. E na verdade não, porque a prisão aqui na história, ela não cancela a promessa de Deus. E é a mesma coisa na nossa vida. Será que ser mandado embora de um trabalho cancela a promessa que Deus tem com você? Será que um divórcio cancela a promessa que Deus tem com você? Será que mudar de casa ou sair de casa? Enfim, cada um sabe a sua prova de hoje, mas o que a gente está passando, a perda também, perder alguma coisa, cancela a sua promessa? Não cancela. Porque Deus não está abandonando a gente, Ele simplesmente está ali agindo invisivelmente. Que, gente, o mais importante, eu acredito, da gente seguir a nossa vida e entender todas as coisas, é a gente começar a perceber que Deus está agindo. Se a gente não tiver essa consciência de que tudo que a gente passa tem alguma coisa a ver com a nossa promessa, com o que a gente veio fazer aqui, com o nosso propósito, se a gente não entender isso, as coisas não vão acontecer. E quanto mais a gente confia, mais a gente aprende, e a gente não vai ficar repetindo o ciclo, porque é aquilo, se a gente não aprende, se a gente não aceita, Deus vai ficar enviando até a gente se tocar, vamos dizer assim, e falar, olha, enquanto você não aprender, você vai precisar ficar passando por isso. Ai, muita informação, né? Muita informação, mas eu acredito assim, depois desses 3 capítulos, que Deus, Ele usa esses processos, esses desafios, tudo que a gente passa para formar o nosso caráter e para preparar a gente para coisas grandes. Se a gente não entender isso, as coisas não vão acontecer. Então que fica aqui hoje essa mensagem de que se a gente está passando por um momento muito desafiador da nossa vida, lembra que Deus está formando o nosso caráter. Então como que a gente está reagindo, a nossa reação diante dessa situação? Qual é o caráter que eu estou formando? Qual é o meu equilíbrio emocional? Eu estou surtando, eu estou chorando, eu estou entrando em depressão, eu estou mal, eu estou surtando, ou eu estou confiando?
né? Porque Ele está preparando algo muito grande para nós. Como está preparando também aqui para José, e a gente vai entender. Pessoal, que lindo. Gratidão por hoje. Ai, quanta informação. Desculpa a leitura aqui sem óculos. A próxima vez eu vou pôr meu óculos. Eu tava de lente aqui e eu não consegui ler tão bem essas letrinhas, mas pode ficar tranquilo que na próxima leitura eu vou colocar meu óculos aqui. Gratidão, um ótimo dia, um lindo dia abençoado para vocês, e eu te vejo amanhã no nosso capítulo 40, é isso? 40, 40, que é José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Olha lá como José, ele era do sonho. E eu te vejo amanhã, então. Beijos.